Você sabia que um único erro de crença custou mais 2 anos da liberdade de José na prisão do Egito? E aqui você vai perceber como você com certeza cometeu esse mesmo erro em algum momento na sua vida. E o que você vai descobrir hoje, neste vídeo, tem aplicação na sua vida hoje mesmo, porque o que ocorreu há milhares de anos atrás em tempos bíblicos, todos já repetimos alguma vez. Mas agora você não precisa mais ficar se reinventando, empilhando técnicas, você vai ter consciência de um erro e você vai poder mudar de uma vez por todas. Então, na parte um, no vídeo passado, você descobriu que está decretando a sua realidade o tempo inteiro, que o ciclo que se repete na sua vida carrega a sua assinatura. E quem assina esses decretos todos os dias é o personagem, aquela máscara que a gente conversou, que é construída em uma ferida, né? E se você não viu, é só voltar para o vídeo anterior. E eu te pergunto hoje, se o personagem foi construído, quem estava lá antes dessa construção? As escrituras respondem na primeira página, como nós vimos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, antes de qualquer ferida te tocar, antes do mundo te entregar um papel, você já tinha sido escrito. A sua identidade original tem um autor. Alguém assinou primeiro. Então, por isso, o nosso trabalho nunca foi se inventar. O trabalho é recuperar a nossa identidade, aquilo que foi soterrado, né? E a Bíblia registra esse princípio operando na vida de José, na sua jornada. Então, nós vamos passar um pouco sobre a trajetória de José. José foi um filho muito amado pelo seu pai Jacó, e o seu nome se tornou Israel mais tarde, né? De acordo com as escrituras, ele foi muito mais valorizado ou reconhecido do que os seus outros irmãos, ainda mais com aquela túnica que ele tinha recebido, né? E a tradição hebraica, ela guarda que essa túnica não era apenas um presente, mas sim uma declaração pública de que Jacó reconhecia como realeza a José, acima dos seus outros filhos, mesmo José tendo apenas 17 anos na época. Então a tradição registra, né, que ele trazia a Israel, a Jacó, os relatos sobre os irmãos, e que quando via a grandeza deles, se exaltava acima deles no coração. Se exaltava acima deles no coração. Então, essa inveja, essa ira que os irmãos sentiam por ele não nasceu do nada. Foi crescendo e alimentado dia após dia, né? E foi naquele tempo que vieram aqueles dois sonhos registrados na Bíblia, que intensificou ainda mais a ira e a inveja contra José, né? E eu preciso abrir um ponto para vocês, explicar que cada ponto da Torá e do Zohar, eles revelam segredos, uma luz imensa. Cada detalhe carrega um significado e um propósito. Então, se vocês desejam continuar descobrindo mais desses segredos, essa luz que está escondida, codificada nas escritos da Torá e do Zohar, vocês podem comentar aqui abaixo nesse vídeo. Gostaria muito de saber e com certeza eu vou responder vocês e me programar para responder em vídeo também. Continuando, no meio dessa ira e raiva, os irmãos estavam em Dotã, apacentando o rebanho, quando Jacó enviou José para saber como eles estavam. Então, quando os seus irmãos viram José de longe, antes que ele chegasse, eles já estavam discutindo se iriam matá-lo ou lançar em um poço. Então, quando José chegou, eles o agarraram, tiraram a túnica dele e o lançaram nesse poço, né? E José gritou do fundo desse lugar, chamou cada irmão pelo nome, perguntou para eles o que ele havia feito, pediu compaixão, perdão, e os irmãos simplesmente se afastaram dele e sentaram juntos para discutir o que eles iriam fazer. Então os irmãos de José vieram com a decisão de vender ele para alguns mercadores. E os mercadores, por sua vez, compraram a José por 20 moedas de prata. E os midianitas depois, esses mercadores, eles repassaram aos ismaelitas pelo mesmo preço. E José foi levado sobre um camelo, chorando, enquanto essa caravana avançava pelo Egito. Então a Torá continua falando, né, que Jacó recebeu essa túnica ensopada no sangue de um cabrito, por meio dos seus filhos, falando que uma besta que surgiu na região destruiu a vida de José. Então os irmãos eles ensanguentaram essas vestes e Jacó lamentou muito sobre isso. Os irmãos carregaram esse segredo, né?
e combinaram entre si, aquele que revelasse deveria ser morto na hora, né? E para resumir aqui, ele foi vendido para Potifar, que reconheceu que ele não tinha aparência nem um semblante de um escravo. Ele percebeu que ele era diferente. Ele percebeu a sua energia, mesmo que não soubesse nomear. Porque José sempre carregava uma identidade de quem era dono de tudo. A gente vai entender mais disso. Então as escrituras contam que o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. Tudo o que José tocava, tudo o que ele empreendia, prosperava. Mas nesse mesmo momento também se levantou uma batalha espiritual. A esposa de Potifar levantou os olhos sobre José, desejou ele. As escrituras revelam que ela tentou dia após dia durante 7 anos, tentando das melhores estratégias do Egito, de várias formas, de várias maneiras, oferecendo liberdade, riqueza, posição, e José nunca erguia os olhos. E quando ela o confrontava e insistia, ele pensava: poxa, como eu posso fazer isso e pecar contra Deus, contra o meu Senhor? Então, alguns registros explicam que José jejuava e orava durante essa provação. E mesmo assim, a sua aparência continuava impecável. Porque todo aquele que jejua por Deus recebe uma aparência que nenhuma circunstância tira. Então, no fim, ela não aguentando mais, ela decidiu agarrar ele pela roupa, ele fugiu, como a Bíblia conta, ela ficou com o manto dele na mão, e assim ela decidiu acusar ele, porque ela ficou com vergonha, ela quis se vingar de José porque não desejou ela, e assim José foi acusado falsamente. Acreditaram na esposa de Potifar com mais força do que com um escravo, né? E assim ele foi jogado na prisão. Então, pela lógica das circunstâncias, esse é um retrato do fracasso. Mas em Gênesis também é declarado que o Senhor, mesmo assim, era com José. E ele era homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. O texto chama José de próspero, mesmo enquanto ele ainda era um escravo. E essa prosperidade, essa energia, essa chefa, que é o fluxo abundante, foi declarado dentro da escravidão, do que todos nós lemos e vimos, e mesmo na prisão, porque José não estava sendo afetado pelo que os olhos viam, pelo que o seu personagem, a sua carne, experienciava. Potifar entregou tudo nas mãos dele, e mesmo após a prisão, o carcereiro entregou a prisão inteira nas mãos dele. E a prisão prosperava mesmo assim. Então, a posição de José, a hierarquia aqui no mundo mudava, mas a identidade dele permanecia. Não importava onde ele estivesse, ele prosperava, porque Deus estava com ele. A chefa, esse fluxo abundante continuava com ele. Então ele não esperou vir um palácio para se tornar um homem coerente com esse palácio, porque a sua identidade permaneceu. Então o que estava fora, o seu lado externo, ele acabou mudando para ficar coerente com o seu estado interno. José não esperou as coisas mudarem para ele poder mudar internamente. Ele escolheu se manter na sua identidade, não ser alterado pelo que os olhos viam, pelas situações, pelas provações espirituais. A gente pode ver pelo desfecho na Torá que José teve a sua recompensa, e uma recompensa alta. E a Bíblia continua que dentro dessa prisão, José cometeu um erro. Dois oficiais do faraó, eles caem na prisão também. E cada um tem um sonho, né? Um deles era um copeiro, e ele anuncia que em 3 dias ele seria restaurado ao seu cargo, com base nesse sonho que o copeiro trouxe para ele. Mas ele acrescentou um pedido, e aqui mostra o momento onde ele teve um deslize espiritual, um deslize na sua fé. Ele pediu para ser lembrado quando ele estivesse diante do faraó, diante do palácio, quando ele fosse restaurado a sua posição. Então, olhando de fora, a gente pode entender que foi inofensiva a forma como ele falou. Pode parecer até prudente, mas se observarmos bem o que está dentro desse pedido, é que o homem que sustentou a sua identidade diante de Potifar, diante da sua esposa, diante do cárcere, ele depositou a crença de que a libertação dele estaria nas mãos de um copeiro, de um ex-prisioneiro e que estava abaixo de uma autoridade que não conhecia Deus. Então José basicamente tirou a confiança do Deus que o escreveu e colocou em um homem que ia voltar para o palácio. Está registrado que o copeiro, ao ser restituído, a Torá diz, ele não se lembrou
de José. E somente após 2 anos foi que o copeiro se lembrou de José e ele foi falar para o faraó. Então, o Zohar ensina que esse esquecimento veio do Senhor porque José havia confiado no homem. E nós podemos ver na Bíblia, em Jeremias, que diz o quê? Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, mas bendito o homem que confia no Senhor. Então, toda vez que a gente deposita a nossa libertação nas mãos de um cliente, de um trabalho, de uma situação, de um contato, decreta e deposita expectativas altas em efeitos e não na causa principal, sempre vai estar suscetível às coisas darem errado. Porque assim você vai estar decretando, você vai estar tirando essa oportunidade de Deus agir na sua vida e vai colocar no homem, nas coisas, na matéria. Que a sua fonte está nos efeitos e não na causa. E a confiança e a fé em qualquer coisa que não seja Deus sempre será instável. A Bíblia diz para nós que é como construir uma casa que não está sobre a rocha. O mínimo de vento, o mínimo de desavença, essa casa cai. Mas o contrário, quando está sobre a rocha, ela é inabalável. Então, quando esses 2 anos de José se cumprem, ele finalmente é levado diante do faraó para interpretar este sonho que perturbou ele, né? Então, a primeira frase de José é uma prova que ele voltou à sua identidade restaurada. Ele diz: a revelação não está em mim. Ele diz que Deus é quem dará a resposta ao faraó. E Daniel se posiciona da mesma forma também, a gente pode ver na Bíblia. Então ele devolveu o crédito à fonte, ele honrou essa fonte e não tomou para si esse crédito. Ele poderia. E no mesmo dia, o prisioneiro que estava lá há 12 anos, ele se tornou a segunda autoridade do Egito. Somente o faraó estava acima dele em uma hierarquia. Então, o que isso revela para nós? Que, apesar da sua queda na prisão, apesar das dificuldades que ele encontrou desde quando foi vendido pelos seus próprios irmãos, ficou longe do seu pai, era próspero em tudo o que fazia. Mesmo nessa queda na prisão, ele retornou à sua identidade. Ele reconheceu, nomeou, e assim ele pôde subir de nível na sua alma. Então agora eu quero propor um exercício. Separe um papel e caneta, porque escrever é mais forte do que somente digitar por celular ou por computador. A sua energia é mais intensa quando você está escrevendo. Pegue um caderno, uma folha e escreva a visão da tua vida. Casamento, família, negócios, tudo que você sabe que Deus colocou diante de você. E ao lado dessa visão, descreva o homem que já vive nessa realidade. Então, independente se você já está em um relacionamento, se ainda não se casou, não importa a situação, escreva tudo o que você desejar. Então comece pelo estado. Que estado comanda os dias deste homem? É uma gratidão, firmeza, paz, ousadia? Escreva, porque esse estado é agir como a causa. A circunstância é que é o efeito. Então depois disso vem o caráter. O que define esse homem quando ninguém está olhando? A gente pode ver em Salmos que o que anda em integridade fala a verdade no coração. Então depois temos os padrões. O que esse homem tolera e o que ele recusa tolerar. Então procure nomear o que é inegociável para este homem que tem tudo o que deseja. Porque o homem não sobe até as expectativas mais altas dele. O homem cai até os padrões mais baixos que ele aceita. Então a sua vida hoje ele pode ser um retrato do que você vem tolerando. Isso pode ser em todos os aspectos da sua vida. Me vem à mente uma frase que é muito boa. Você pode ter tudo o que você desejar e conceber em sua mente. Tudo o que você acreditar. E mesmo que você acredite que não consegue, você também está certo. Continuando, por fim, vamos para os hábitos. O que esse homem faz todos os dias antes de levantar da cama, antes de acordar, antes de aparecer para o mundo, antes de sair para o trabalho, antes da sua primeira reunião? Como que ele entra em uma sala pedindo espaço ou ocupando o que já é seu? Como ele trata a sua família? O que ele faz com o primeiro dinheiro que entra na conta? Ele tem Deus como seu sócio? Como que é o dia dele? Ele treina, ele come o quê? O que ele acredita, o que ele pensa, o que ele lê, do que ele se alimenta espiritualmente. Ele se comunica com Deus, escreve tudo, mesmo que possa parecer pequeno, com detalhes. Porque o hábito que parece irrelevante para qualquer pessoa de fora é exatamente o que pode mudar a frequência interna de onde todo homem opera. E quando essa frequência muda, a realidade ao redor começa a responder de uma forma diferente.
A neurociência descobriu que o cérebro tem um sistema de filtragem, né, que seleciona num oceano de informações ao redor aquilo que confirma a identidade que você assumiu. Então o homem tem a visão clara e mesmo assim está parado. Procrastina sem entender o motivo, sabota o seu trabalho, o seu relacionamento, as suas finanças, a sua própria saúde na hora de avançar. Adia uma decisão que ele mesmo sabe que precisa tomar. Então esse homem não tem um problema de estratégia. Então, no momento que ele mapeia o homem, que é aquela visão que ele deseja, que todos os sonhos dele exigem o seu estado, o caráter, os padrões, os hábitos, ele descobre que o que ele precisava de fato era resgatar a sua identidade, de onde ele consegue executar. Porque todo homem foi criado para dominar, liderar e multiplicar, e feito à imagem de Deus, imago Dei. Essa energia criativa, essa força, essa autoridade espiritual, esse sacerdócio real foi dado a cada homem. E o que o mundo quer fazer? Ele quer te dar uma atribuição para que você sempre continue mediano em uma frequência de falta, com uma energia errada de somente receber e não de dar, sempre impedindo que o fluxo, a chefa, o fluxo abundante de Deus continue vindo sobre a sua vida. E principalmente depositar essa confiança no homem, no efeito, nas situações. Então, o mesmo deslize que José cometeu com o copeiro. E também existe essa vigília ansiosa que transfere essa confiança da fonte de Deus para as circunstâncias. Ou seja, é como se o homem decretasse e fica medindo. É como se ele plantasse uma semente de manhã e à noite ele desenterra para ver se está surgindo os seus frutos. Não permite que Deus possa agir. Então, o Zohar ensina que quando decretamos algo, quando desejamos algo, o inimigo ele pode atacar de duas maneiras: no como e no quando. Então, digamos que você tenha orado a Deus, fez o seu protocolo, desejou assumir uma nova identidade, uma nova oportunidade, uma mudança. Então, assim que você termina o seu pedido, você pensa em quando isso vai acontecer. Você se pergunta: isso vai ser agora? Que dia que isso vai ser? E fica olhando para o relógio a todo momento, e você, dessa maneira, de tanto depositar dúvidas, você acaba desacreditando na promessa que você mesmo desejou e que a própria Bíblia decretou para você. Então, de tanto pensar nisso, você começa a pensar em maneiras de como alcançar o que você deseja sem consultar a Deus. Na verdade, você começa a agir no campo onde Deus deveria estar agindo na sua vida. Então, você procura da sua maneira o como e o quando. Mas a verdade é que Deus sabe qual é o melhor momento e a melhor maneira. Imagine uma mesa de jantar. A gente tem visão apenas de um pequeno ponto dessa mesa, mas Deus tem a visão de toda a mesa. Ele entende tudo o que vai acontecer lá na frente. Ele entende qual a melhor maneira de se executar as coisas e o melhor momento também. Então, o nosso trabalho espiritual para ser feito é desenvolver o nosso recipiente, a nossa capacidade de sustentar o que Deus quer dar, não procurar as vias. A gente deve fazer nossa parte, se capacitar, sair de casa, se movimentar, mas é Deus quem vai te dar. E se você tem alguma dúvida de que você deveria deixar para Deus agir, lembre-se de Abraão e Sara, que cometeram esse erro quando eles tiveram essa solução na mente deles, quando eles não tinham filho da promessa de Deus no tempo deles. Foi assim que nasceu Ismael. Então a Escritura já mostra essa resposta na própria estrutura da criação. Em 6 dias Deus trabalhou, ele fez a criação e criou a nós também, mas no sétimo ele cessou. E qual é o significado? O Shabat é um código onde declara que tudo está completo, que tudo está pronto, feito e consumado. Então é uma declaração de que está feito. E quem entregou essa obra não fica rondando essa obra com desconfiança. Então Jesus operou nesse mesmo princípio antes de Lázaro sair da sua sepultura. Então, antes de qualquer evidência, Jesus orou: graças te dou porque me ouviste. E sempre falando Pai primeiro. Então ele agradeceu antes de ver. Ele tinha sua fé antes de ver. Então Paulo diz também nos seus escritos de andar pela fé e não pelo que nós vemos. Porque se nós nos movimentarmos somente pelo que nós vemos, nós não vamos sair do lugar. O que nós vemos pode nos desencorajar, pode sempre nos afastar do que Deus quer nos dar. E a Bíblia diz: bendito aquele, né? Bem-aventurado aquele que crê antes de ver, porque a fé é a substância das coisas, né? Então, depois de você decretar, fazer o seu protocolo, fazer a sua parte, escolha pausar,
respirar. E agradeça a Deus por Deus estar fazendo a parte dele. E você vai ver tudo acontecendo mais facilmente. Porque o Brasil, principalmente, tem uma energia muito forte de que as coisas precisam ser difíceis, de que eles não merecem, de que nós não merecemos riqueza, oportunidades, que não merecemos que seja fácil. O Brasil tem muito essa crença, vista a sua história e como é a mentalidade aqui nesse país. Então, nesse momento, Deus está te chamando para você acreditar que tudo pode acontecer em um instante. Então, acione o poder da gratidão. Gratidão antes de ver. Ocupe as suas mãos com a sua parte somente e deixe Deus com a parte dele. Não saia de casa precisando de algo, porque senão você se rebaixa ao efeito. Você sai do seu eixo de identidade. Então, em qualquer situação que vier, lembre-se de quem você é, a sua identidade. Você pode verbalizar: eu já sou completo na luz do Criador. Você já tem tudo. José foi testado na casa de Potifar, foi testado na cela, testado no esquecimento do copeiro. E cada aperto era a mesma pergunta: quem é você quando a realidade ainda quer te dizer o contrário? Então, todo homem que responde certo a essa pergunta vê as prisões se romperem. E lembre-se que você foi criado para dominar, liderar e multiplicar.